Olá! Começamos hoje mais uma leitura de livro do Bert. Hoje é a nossa 11ª leitura. O livro que a gente está lendo aqui é O Reconhecimento das Ordens do Amor, do Bert Hellinger. E vamos lá. É uma entrevista, né, do Bert. Ele é entrevistado pela Gabriele, e ela é psicóloga, psicoterapeuta também. E a gente está desenvolvendo essa leitura. Mais uma vez, a leitura do Bert é uma leitura difícil, não é para se causar polêmica, é para a gente tentar aqui trazer uma clareza e desenvolver melhor o pensamento. Tentar aqui, entre a gente, desenvolver essa leitura, ok? Então, hoje nós vamos falar da sexualidade. Peraí que está baixando aqui no computador. A sexualidade é a maior do que o amor. Vocês querem ler? E eu vou pedindo uma pausinha. Márcia, quer começar? Posso começar. Então, a sexualidade é maior do que o amor. O amor, a violência e os vínculos. Muitos tabus sexuais desapareceram no decorrer dos últimos 30 anos. Parece-me que vivemos numa época em que não se tem mais desejo. Que papel desempenha a sexualidade? Nós vivemos com uma sexualidade domesticada. Nós a domesticamos e fizemos de um rio turbulento um canal de águas paradas. Por querer tê-la inteiramente sob controle, nós também a despojamos da sua grandeza e de suas consequências. A morte. A consumação do ato sexual é a base de toda a vida. É o ato mais poderoso dos seres humanos. Ele ocorre em face da morte, pois a sexualidade é necessária porque existe a morte. A sexualidade revela a transitoriedade da vida. Um casal que concebe filhos sabe que os filhos sobreviverão a eles e que terão de abrir espaço para esses filhos. A sexualidade também é perigosa. Os pais sabem que a gravidez e o parto são experiências perigosas que podem custar a vida de uma mulher. Antigamente, com muito mais frequência, mas ainda hoje existe esse risco. Antigamente, com muito mais frequência, mas ainda hoje existe esse risco. E nesse sentido, a sexualidade também acontece em face da morte. Eu subi. Ok. Existe uma estreita relação entre sexualidade e morte. Na verdade, a consumação do ato sexual, no sentido mais profundo, somente é possível quando acontece com a plena consciência da morte. Ele é uma espécie de presságio do fim do relacionamento e do fim da vida. Ganha em intensidade justamente por causa da consciência de que o relacionamento também termina com a morte. Mas quando um casal se entrega a esse ato com essa consciência, algo deles sobrevive. Isso dá à sexualidade a sua grandeza. O que o Senhor descreve pressupõe duas coisas. Em primeiro lugar, que a sexualidade é consumada com amor. Hoje em dia, não se pode mais partir desse princípio. Em segundo lugar, que ela acontece com a finalidade de se conceber um filho. Aí o Bert fala: pode ser, mas mesmo assim, essa é a base da sexualidade. A sexualidade tem o mesmo efeito, mesmo sem amor. A concepção pode acontecer sem amor, e mesmo assim é tão grandiosa como quando acontece com amor. O resultado não se altera pelo fato de haver ou não amor. A sexualidade vem antes do amor. Ela é maior que o amor. Muitas pessoas prefeririam que fosse o contrário, mas o vínculo que se estabelece no nível profundo está além do amor, é como o destino.
A violência. Por exemplo, mesmo no caso de um estupro, a sexualidade não perde a sua grandeza. Ela não se torna nefasta nem é afetada por esse ato. As circunstâncias é que são negativas. A sexualidade tem, todavia, efeitos bem profundos, que não podem ser anulados. Às vezes, uma mulher que foi violentada fica grávida. Mesmo que a criança seja abortada, os efeitos são irreversíveis. O aborto não apagará a lembrança do estupro, nem desfará o vínculo estabelecido por ele, nem anulará a maternidade ou a paternidade. As consequências permanecem independentemente de nosso julgamento moral. Mas a questão é: como ajudar os envolvidos a colocar as coisas em ordem? Uma criança que é fruto de um estupro deveria dizer ao estuprador: Você é meu pai e eu o tomo como pai. O que pode dizer, o que pode dizer senão isso? Não pode dizer: Você não é meu pai ou eu não o tomo como pai. Isso não teria sentido. Portanto, você é meu pai e é também a pessoa certa para ser meu pai. Não existe nenhum outro para mim. O mesmo deveria dizer para a mãe. Se a mãe quiser colocar em ordem para o filho as consequências negativas de um estupro, ela deveria dizer ao homem: Você é o pai do nosso filho. Eu o tomo e o respeito como pai do nosso filho. Por que ela deve respeitá-lo se foi um ato violento? Ela deve respeitá-lo como pai da criança que eles têm juntos. O resultado está ali e é visível. Nessa criança, a mãe sempre verá também o pai. Se ela não quiser vê-lo na criança, estará rejeitando o filho. Nesse caso, ela não estará olhando para o resultado, mas apenas as circunstâncias. Somente quando ela vê o acontecimento num contexto amplo, no sentido de que esse ato violento resultou em algo positivo, ela pode concordar e dizer: Agora posso me reconciliar com esse acontecimento terrível, porque olho para o bem que daí resultou. Se ela conseguir dar esse passo, conseguirá olhar com amor para o filho. E esse filho também conseguirá tomar também o pai. Quando a mãe rejeita o pai, refletido no filho, é muito difícil para a criança aceitar e tomar o próprio pai. Se a mãe quer o bem do filho, precisa olhar para o pai dele e respeitá-lo. Não basta que ela ame o filho e dessa maneira se reconcilie com as circunstâncias? Não, isso não é suficiente. Para amar o filho, ela precisa olhar para ele. Olhando, ver. Aí pode subir. Olhando, vê nele o pai. Se ela despreza o pai da criança, despreza também o filho. Esse é o outro lado. O filho não vai tolerar que o pai que existe nele não seja amado. Se não for por lealdade ao pai, vai se tomar como ele. E a mulher não conseguirá amar o pai na criança se não amar o estuprador? E a mulher não conseguirá amar o pai na criança se não amar o estuprador? Amar significa, nesse caso, respeitar que algo de grandioso aconteceu, não importa sob que circunstâncias. A culpa não vai ser com isso redimida, de forma alguma, mas será vista num contexto mais amplo. A mulher reconhece que aconteceu algo de grandioso, que alterou a vida dela e gerou uma nova vida. Ela concorda agora com isso, assim como é, e também com as circunstâncias sob as quais isso aconteceu. É uma forma de profundo respeito pelo destino. O que o Senhor diz não corresponde à ideia que se costuma ter do amor. Tem algo a ver com: o amor é tão forte quanto a morte.
A mulher sente, através do estupro, a proximidade da morte. Ela esteve à mercê de uma violência além de sua possibilidade de controle. No entanto, com isso, originou-se um vínculo. Se, apesar de seu sofrimento, a mulher for capaz de reconhecer o vínculo e as suas consequências, ela adquirirá uma força e dignidade especiais. Imagine só uma mulher capaz de dizer ao filho: por você, respeito o seu pai, não importa o que aconteceu. Fico feliz que você exista e, portanto, aceito o que aconteceu, assim como foi. Que grandeza existe nisso e como se sentirá o filho? Normalmente, agora é a entrevistadora, né? Normalmente, do estupro não resultam filhos. Na maioria das vezes, a mulher nem mesmo conhece o estuprador. Isso modifica a situação? O vínculo. Mesmo esse tipo de estupro estabelece um vínculo. Num grupo, uma mulher montou a constelação de uma família na qual tinha ocorrido incesto. Ela era a terapeuta dessa família. Quando ela estava montando a constelação, começou a chorar copiosamente. No dia seguinte, ela veio e me disse que, durante a constelação, lembrara-se de que tinha sido violentada quando jovem. Durante a noite, compreendeu repentinamente quanto amava esse homem e que poderia agora libertar-se dele através desse amor. Nesses casos, é difícil esquecer nossos conceitos morais e reconhecer que essas experiências têm um efeito profundo, queiramos ou não. Quando o Senhor fala em vínculo, isso não tem nada a ver com moral, não tem nada a ver com casamento ou amor. Do que se trata, então? São processos da vida, não tem nada a ver com o bem ou com o mal. Eu descreveria como um fenômeno natural. Como a força natural das ondas e da água? Exatamente. Não se pode dizer às ondas como elas têm de fluir, mas pode-se ver como elas fluem. O que o senhor diria para um estuprador? Até agora, nenhum estuprador procurou a minha ajuda, mas se um deles a quiser de fato, sei exatamente o que lhe diria. Em primeiro lugar, que ele precisa olhar a mulher nos olhos, fazer uma profunda reverência e dizer: eu lhe fiz mal, sinto muito, dou-lhe o meu respeito e um lugar em meu coração. Em segundo lugar, eu diria que ele precisa reconhecer que a sua culpa não pode ser anulada. O homem pode ter respeito pela mulher e pelo filho somente quando reconhece a sua culpa, levando em conta inclusive as consequências negativas, como ser condenado por isso, por exemplo. O estuprador é geralmente alguém que tem medo da mulher. O medo é dissimulado pela violência. O machista tem esse mesmo medo oculto. Porém, no nível mais profundo, esse medo tem a ver com o sentimento da proximidade da morte. Não no sentido de que vá morrer, mas o pressentimento de que se vá tocar em algo profundo. Wagner expressa isso maravilhosamente em Siegfried. Quando Siegfried desperta Brunhild, ele ainda não conhecera o medo. Repentinamente é acometido pelo medo. No fundo, sente um medo mortal, não o medo da morte, senão um medo que tem a ver com a grandeza da morte. Ele chama pela mãe que morreu durante o nascimento dele. Desse modo, reconhece que tudo aquilo que tem relação com a mulher tem também relação com a morte, da mesma forma que a vida dele custara a vida da mãe. Toda essa premonição do perigo, da grandeza e do risco ligado a isso, e também do que significa ser mulher e mãe, é pressentida no nível profundo com essa experiência.
Mas o estupro é simplesmente um acontecimento traumático. Seja o que for, da maneira como o descrevo, o acontecimento traumático pode ser curado, ou pelo menos amenizado para a mulher. Qualquer outra tentativa de abordagem, acusações ou humilhar a si mesma, por exemplo, tem exatamente o efeito oposto. Prende a mulher ao acontecimento. O es- Vamos, Hum, vamos tentar decifrar isso daqui. hum, É bem difícil, né? Quando a gente fala de estupro, tudo que uma mulher passa. Bom, mas pelo olhar de Bert, ele, ele começa a perceber que existe um vínculo muito grande. E esse vínculo é o nascimento, é a sexualidade. Ele criou-se a criança. Se a mãe resolve abortar, ela está matando. Se ela não consegue lidar com essa dor, ela está doando esse filho, algo pode se transformar aí, ok? E quem recebe. Mas quando a gente fala da sexualidade, ela está além do amor. Por quê? Quando a gente se entrega de verdade na cama para o companheiro da gente, a gente está fazendo um ato ali que acho que todas as energias positivas circulam ali em volta da gente. E algo acontece, o vínculo é muito grande. Quando a gente fala de vezes de amor, a gente está falando de eu quero meio dominar alguma coisa, sabe? Quando a gente fala do sexo, do amor, entregue com essa sexualidade, existe um instinto, existe algo que é entrega de verdade. Então ali existe um vínculo, como ele narra, sobre as leis naturais, sobre as ondas, sobre o céu, sobre as estrelas, sobre as tempestades, ok? Então, quando existe a violência, existe o estupro, de alguma forma, existe um vínculo. Esse vínculo é permanente. O estuprador pertence ao sistema da pessoa que foi estuprada, né? E é legal aqui que há muito tempo eu não leio sobre isso, que é o estuprador, ele tem medo das mulheres, assim como o machista, né? Por quê? Nós somos uma força grande, né? O, o ser feminino é uma força muito grande. A gente, com poucas palavras, a gente destrói uma pessoa, às vezes com um olhar. Às vezes a gente não precisa brigar, nem usar a força do masculino. Às vezes a gente olha, fica calado. E a gente faz o quê com isso? A gente destrói muitas coisas, como a gente constrói. E o machista tem muito medo disso. Eu falo que numa relação de um casal, a mulher sábia, ela realmente edifica o lar. Mas não edifica o lar por causa da Bíblia, não. Porque ela se cala no momento certo. E ela vai falar no momento certo. Porque duas pessoas, dois bicudos, não vão chegar a lugar nenhum, né? Então, a mulher, ela tem esse poder, ela tem essa sensibilidade, ela tem isso já dentro dela. É nosso, nascemos com isso, desde a época das cavernas. Os homens saíam para caçar e as mulheres ficavam em casa. O quê? Quando ele chegava, ela secava o animalzinho, fazia tudo, costurava a roupa. Ela fazia o quê? Tratava do lar. Então, nós temos instintivamente esse poder dentro da gente, tá? Ok, acho que eu falei um pouquinho. Alguma dúvida? Não? Lilian, quer continuar? O instinto. Também na natureza, a sexualidade tem algo de violento. Neste caso, está em jogo um instinto que pertence à vida e a impele para a frente, mesmo com violência. Mas uma das conquistas do ser humano tem sido domesticar esse potencial violento.
Essa é uma grande conquista, mas o fato de precisarmos domesticar a sexualidade nos mostra o poder dessas forças. Esse pode ser um dos níveis. Por, por outro lado, quem precisa a passar-se de uma mulher através de um estupro parece-me ser doente. Certamente que é, mas, acima de tudo, isso contradiz as nossas normas e conquistas. É algo que não queremos e que tentamos evitar para a proteção das mulheres. Tudo isso está certo, porém, não seria justo relegar a sexualidade violenta somente para o âmbito psicológico, patológico, desculpa. O estupro é sempre vivido pelas mulheres como algo devastador. Para ser algo devastador, a sexualidade que se origina do amor também pode ser devastadora, como no caso em que a mulher morre de parto. Nesse aspecto, não existe diferença e sempre algo que nos que nos toca fundo e nos ameaça. Quando vemos a sexualidade em sua grandeza, em sua pujança e violência, conseguimos lidar com ela de forma mais respeitosa. Quem pensa que pode acorrentá-la com leis e proibições não reconhece nossa potência perante o seu poder. Mas o estupro não pertence, com certeza, a essa categoria. Pelo amor de Deus. No entanto, esse exemplo mostra-nos claramente que devemos ver a sexualidade num contexto muito mais amplo, num sentido profundo. Somos violentados e subjugados pela sexualidade. O fato de que ela também pode assumir essas formas extremas. Encontra-se em sua natureza e não na natureza de uma agressora em particular. E onde está a alegria? O, no fato de sermos carregados por uma grande corrente e de nos deixar ser levados por ela. O Senhor disse no começo: nós domesticamos a sexualidade. O que quer dizer com isso? Através dos métodos anticoncepcionais, a sexualidade tornou-se algo facilmente disponível, sem as consequências originais. Se a concepção é aceita como possibilidade e risco, então tem a outra força e profundidade. Não é que ela deva ser só assim, mas deve-se ver que existe uma diferença entre vê-la como algo que pode resultar num filho ou como uma mera questão de amor ou prazer entre um casal. Ok. Vamos dar uma paradinha aqui? Falar um pouquinho sobre o instinto, né? Deixa eu falar desse instinto, né? Esse instinto domesticado, né? Então, a gente domesticou esse instinto pelo olhar do Bert, com medicação, não deixando a concepção acontecer naturalmente, ok? Algumas pessoas veem isso como um pecado muito grande, outras pessoas não. Mas por que ele entende que a gente domesticou isso? Porque a gente parou de usar a sexualidade para o ato sexual ter filhos, ok? Nós paramos. Sim, tá? Não existe nenhum pecado nisso, tá? Só apenas domesticamos ela, ok? Então, quando a gente se entrega no ato sexual, é algo muito forte. Todas as pessoas que nós fizemos sexo, nós tivemos um vínculo.
Por quê? Porque o sexo está a serviço da vida. Então, todas as pessoas que nós transamos tivemos um filho, né? E todas as vezes que foi feito sexo por banalidade, foi vinculado àquela pessoa no nosso sistema. Então, usar o sexo por banalidade é algo que vai trazer mais vínculo e mais emaranhamento para a vida de cada um. Tá? Uma parte que o Bert falou aqui, vou marcar essa página para que eu não perca, gente. Cadê? Instinto, e depois a gente vai falar do pecado, né? Pecado, página, deixa eu ver aqui, que eu estou com vocês na minha frente, não consigo enxergar. Página 93. Quando ele fala do estupro, né? Como que essa mãe consegue olhar para essa criança e fazer algo grandioso, assumir essa maternidade. Ela não pode assumir essa maternidade com raiva, com mágoa. Mas olha a grandiosidade, o fenômeno acontecendo, quando essa mulher fala assim, ok, bem, mas eu vou ser mãe, ok? Ela está deixando a responsabilidade desse ato com esse estuprador. Em nenhum momento ela está tirando o, o contexto do estupro, né? Mas nesse ato aconteceu a fecundação. Bom, o que Bert traz com tudo isso é que para essa criança vingar com amor e com força, ela tem que realmente olhar para esse pai e dizer: sinto muito, você é o pai certo do meu filho. Porque algo grandioso aconteceu, a gente nem sabe se a gente está falando dessa estrutura aqui, né? Será que tem vínculos de outras vidas, vínculos vindo além? Essa criança está a serviço de quê? Né? E se nesse ato, essa mulher, porque tem que ser algo muito grandioso, gente. É difícil para mim entender isso, tá? Que nesse ato essa mulher diz sim e não ama só a criança, ama o que aconteceu com ela e segue adiante, essa criança vai ter muita força. Não tem como essa criança não ter força. E isso não quer dizer que ela conte todos os detalhes para essa criança, porque pais não têm que contar as verdades para os filhos. Significa que nesse ato grandioso dela, algo vai crescer muito. Pode ser que ela tenha problemas de vidas passadas, pode ser que ela está resgatando alguma coisa, pode ser. Mas entende que ela não mata? Né? Claro que muitas pessoas não vão entender isso. A gente não está aqui para pré-julgar. A gente está aqui para poder entender quando aparecer algo parecido para a gente constelar. Tinha outra coisa que eu ia... as frases que ele botou. Ai, cadê a frase? Eu já falei, você é o pai certo para mim. A culpa do estupro não é anulada, né? Não é não, sim é sim. Até hoje isso, né? Antigamente acontecia das mulheres serem obrigadas a fazer sexo com o esposo, né? Não, a mulher não quer, é não. Bom, acho que foi isso só que eu anotei. Então, estou na página certa. Débora, você quer rebitar um pouquinho? Quer que eu leia? Sim? O pecado. Sim. Pecado. Posso ler pelo meu livro? Pode? Eu acho mais fácil. O pecado. A sexualidade está domesticada também de uma outra maneira. Tá bom o tom aí de... Ela foi transformada em pecado. Isso também é uma forma de domesticá-la. E voltando novamente ao incesto, ele é descrito por algumas pessoas como um ato pelo qual se mata a alma da criança
Isso é, na verdade, uma ideia estranha, quando se sabe o que a sexualidade significa para a vida. Se uma criança entra em contato tão cedo com a sexualidade, também entra em contato bem cedo com a pujança da vida, mesmo que seja de uma forma ameaçadora. A pujança da vida também pode matar a delicada alma pueril. Pode sim, assim como a sexualidade, pode também matar. Eu acho que lá em cima era um ponto de interrogação. A pujança da vida também pode matar a delicada alma pueril? Pelo que está embaixo. Ele afirma, pode sim. Assim como a sexualidade pode também matar em outras situações. Mas quem sobreviveu a essa experiência passa a ter uma profundidade e uma força que as outras crianças não têm. Justamente o que nos prejudica nos dá força? Não, não dessa forma barata. Quero ilustrar mais uma vez com um exemplo. Muitas prostitutas são jovens que sofreram abuso sexual. Elas dizem inconscientemente ao pai: se alguém deve assumir a culpa, então eu prefiro que seja eu. Se eu, como terapeuta, trago à luz esse lado, a jovem conhece a grandeza do seu amor e o que fez por ele. Quando isso vem à luz, o semblante da jovem adquire um resplendor singular e pode-se sentir a força dela. Uma criança inocente não poderia passar por essa experiência. Naturalmente, seria absurdo achar que o incesto fez bem a ela. Não se trata disso. A expressão "isso mata a alma da criança" serve mais como uma arma contra o agressor e não faz justiça à criança. As minhas considerações servem para ajudar a ver a alma da criança que sofreu abuso e ajudá-la a recuperar a sua dignidade. Tá rápido? Tá. Não, tá bom. Vamos continuar até o próximo parágrafo? O Senhor testemunhou isso com mulheres que sofreram abuso sexual? Vi isso em muitas delas. Quando o trauma do incesto é superado, elas adquirem uma dignidade e uma força especiais. Mas, com a condenação, fica muito mais difícil superar essa experiência. Dessa forma, perpetua-se muitas vezes a ferida sem chegar à cura. O Senhor diz que os métodos anticoncepcionais alteram a sexualidade e tiram, de certa forma, algo de sua profundidade. Mas a separação entre sexualidade e procriação representa uma grande conquista para as mulheres, porque a ligação entre a sexualidade e a morte é, acima de tudo, uma experiência feminina e não masculina. Pesado? Por outro lado, é uma conquista, e por outro lado, é também uma perda. Será mesmo? A descoberta do desejo feminino e do prazer sexual sem consequências é para as mulheres uma vantagem? Não é. O prazer feminino não foi descoberto nos últimos 30 anos. Foi, no máximo, redescoberto. Era mal visto num determinado contexto cultural. E a senhora tem a certeza de que a sexualidade sem compromisso realmente não tem consequências? Pode-se observar nas constelações familiares que não é isso que acontece, mas não vamos tratar disso agora. O importante é que a sexualidade não ocupa mais a mesma posição de antes. Ela desperta menos atenção, apesar da libertação. Isso tem certamente a ver com o fato de que já não a levamos tão a sério e de que perdeu muito de sua função anterior como expressão de amor,
de união, de afirmação e estabilidade. A sexualidade desvinculada do relacionamento perde o seu significado de plenitude. Não acredito nisso. Muitos casais sofrem por causa de sua falta de desejo e almejam a satisfação. Quero simplesmente contestar que a sexualidade tenha perdido o seu significado de plenitude. Acredito mais que nós perdemos isso de vista devido ao nosso atual estilo de vida. A nossa vida se baseia em tudo, menos na sensualidade. Além do mais, não temos nenhuma cultura do amor físico, nenhuma verdadeira cultura do amor. A sexualidade significa plenitude quando é a expressão de um relacionamento. O amor seria cultivado, portanto, quando um homem e uma mulher se olhassem nos olhos enquanto se amam. Não seria, então, necessário perguntar: o que vamos fazer agora para aumentar o nosso prazer? Seria ridículo. Exatamente. Essa seria a abordagem clássica dos anos 60. Agora vou mostrar como funciona a mulher e como funciona o homem. Isso não tem nada a ver com a alma. A arte do amor tem um outro significado, tem a ver com a entrega. A sexualidade satisfatória é também um processo da alma. Se a alma está em sintonia, a sensualidade flui por si só. Mas o contrário também acontece. Se a sexualidade resseca, às vezes faz ressecar também a alma. Almas ressecadas não precisam continuar secas. Existem caminhos para as pessoas nutrirem a alma, reconquistando o prazer. Sim, mas isso só acontece quando a sexualidade está ligada ao amor. Muitas vezes, entretanto, a abstinência pode ser um aspecto da sexualidade que tem a ver com respeito e com uma concentração interior, pois todo relacionamento humano é, ao mesmo tempo, um processo em direção à morte. Quando algo morre em nós, uma ilusão, por exemplo, nós nos aquietamos e ficamos mais descontraídos no relacionamento. Algumas vezes, esse processo é acompanhado de um desinteresse por sexo, mas isso pode fazer com que algo novo, especial, emerja num nível mais profundo. Quer que pare? Paramos por aqui. Gente, nossa! Vamos lá. Quase que tem que ler de novo. Quando a gente fala de sexualidade, quando o Bert fala dessa sexualidade, né? Dessa atração que nós temos um pelo outro, né? Quando ele fala dessa entrega, desse contexto de, de desejo, de amor, de prazer, né? Quando ele contesta que nós perdemos isso, nós não tínhamos, e ela fala, a Gabriele fala que nós ganhamos muita sexualidade, nós ganhamos o prazer, né? Ganhamos a libertinagem também, né? Fazemos sexo por fazer. Então, nós ganhamos muita coisa e perdemos muita coisa, né? O que ele dá a entender? Ele dá a entender que a gente precisa retomar essa essência. Hoje, a sexualidade está muito banal, né? Entrega, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E tem uma hora que o casal perde esse prazer. Por quê? Porque essa alma, esse conjunto de alma, não estão mais tão entregues um ao outro. E precisam procurar outras pessoas fora desse contexto aqui, que é o casamento. Ou que é o casal, não vamos falar de casamento, vamos falar da cumplicidade dos dois, né? Então, abre margem para que outras pessoas entrem. Por isso, a triangulação. Então, ele traz que a gente precisa, quando uma alma está entregue a outra alma, a gente não precisa procurar algo a mais. O corpo, por si só, faz a dança da entrega de um para o outro. Esse aqui merece depois mais um. É como se você
satisfeito, né, no seu relacionamento. Está em Isso aí, sintonia. em sintonia, né? E sintonia não é só a sintonia do desejo, do prazer, Sim, é a sintonia da alma, do conjunto, da entrega, da um sexualidade todo, né? todo, né? Como é que a gente faz amor? Obrigada. Para mim é muito difícil, não rola, né? Então, terminamos a nossa leitura assim. Alguma dúvida? Não? Então, terminamos. Não?